Olá, boa noite. Meu nome é Guilherme Lamounier, eu sou professor de História. E eu estou gravando esse vídeo a pedido de algumas amigas que me solicitaram que explicasse um pouco desse imbróglio entre o Moro e o presidente Bolsonaro. Bem, para explicar essa situação que culminou na saída do superministro Sérgio Moro, a gente precisa voltar um pouquinho atrás e lembrar do Moro antes das eleições. Bem, o Moro teve um papel fundamental antes das eleições. No ano de 2017, ele condenou de maneira bastante questionável o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E essa condenação ela vai afetar sobremaneira o decorrer do pleito em 2018, porque em função dela, o Lula será retirado do pleito, mesmo tendo, em todas as pesquisas de opinião, o melhor desempenho entre os pré-candidatos. Bem, portanto, esse fato, ele inquestionavelmente foi determinante para o rumo que tomou as eleições em 2018. Ainda durante o pleito, houve também um movimento muito interessante do juiz Sérgio Moro durante o segundo turno das eleições, quando ele soltou à mídia parte das delações do ex-ministro do governo Lula, Luiz Palocci, com informações que eram já de conhecimento público e que formavam um conjunto de acusações que haviam sido recentemente, naquela época, negadas pela justiça em função do fato de que elas simplesmente não foram acompanhadas de indícios materiais que levassem à demonstração da veracidade das informações. Bem, mas durante a campanha eleitoral, durante o segundo turno das eleições, a poucos dias dos eleitores irem às urnas, esse estardalhaço na mídia causa, obviamente, um impacto grande nos rumos que aquela eleição vai tomar. E também foi um fator importante, eu não diria determinante, mas muito importante, para a vitória de Jair Messias Bolsonaro. Findadas as eleições, Moro, portanto, se tornou ministro da Justiça e da Segurança Pública do governo Bolsonaro, tido como um superministro. Vale lembrar que a base de apoio bolsonarista representava basicamente uma minoria de extrema direita e uma parte do centro e da direita que se juntaram para evitar a vitória da esquerda. Moro, portanto, foi um fator aglutinador da reunião desses setores. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que parte dos apoiadores de Jair Bolsonaro, tanto no resultado das eleições, quanto enquanto base de apoio do seu governo, vieram junto com Moro. Ao longo do primeiro ano do governo Bolsonaro, a gente repara que não há substancialmente nada de muito concreto que resultasse em ganhos políticos, tanto para um quanto para outro.
Ou seja, as mesmas pessoas, os mesmos setores que apoiavam Bolsonaro e que apoiavam Moro e, portanto, juntos formavam a base do governo, continuaram juntos ao longo de todo o primeiro ano do governo, com algumas pequenas nuances, com algumas pequenas exceções que se manifestaram com alguns acontecimentos do governo. Algumas mudanças ministeriais, a demissão do general Santos Cruz, a demissão do ministro Bebiano, que foi um braço direito da campanha de Bolsonaro. E mais no final do ano, o grande estardalhaço que houve no partido do Bolsonaro, criado pelo próprio Bolsonaro e que culminou num racha do seu apoio entre congressistas. Parte, se não quase todo o partido PSL, que foi o partido pelo qual Bolsonaro disputou as eleições, debandou-se do governo. Alguns deles se tornaram, inclusive, oposição ao governo. Enfim, o governo continuou com todos os pormenores, com todas as vicissitudes, com várias e várias atitudes que poderiam serem enquadradas em crimes de responsabilidade, depois de vários problemas sérios. Tivemos aquela queimada na Amazônia que repercutiu internacionalmente e que depois o Bolsonaro pôs a culpa no Leonardo DiCaprio. Teve a questão das praias do Nordeste, que a população do Nordeste praieira, que foi a principal responsável por limpar as praias efetivamente. O governo federal não fez nada, a não ser culpar o Greenpeace, né? E outras coisinhas mais, mas nada disso abalou de maneira significativa a base de sustentação do governo Bolsonaro. Aos trancos e barrancos, o governo Bolsonaro continuou 2020 com aquele mesmo discurso análogo ao discurso da sua campanha eleitoral. O governo Bolsonaro, mesmo Bolsonaro, depois de ter assumido o cargo de presidente da República, ele sempre se comportou como o candidato Jair Bolsonaro se comportara, né? Estigmatizando a oposição, apontando o dedo para culpados, com um discurso de vitimização enorme, né? E sempre alimentando com pequenas polêmicas, a sua base original, mais radical, mais aguerrida. E Moro nessa situação? Mudo e calado, né? Hora nenhuma, em momento algum, ele se manifestou de maneira contrária às piores cenas que o governo Bolsonaro nos proporcionou no ano de 2019, né? E muito antes, pelo contrário. Coisas que se esperava de um ministro da Justiça, né? A busca por alguns elementos que elucidassem, por exemplo, a morte da Marielle. Teve aquela treta lá no condomínio, ou o cara chamou o Bolsonaro, ou não chamou o Bolsonaro, e o ministro sempre comprando o boi do Bolsonaro, sempre arrumando um jeito de desviar a atenção ou abafar a situação e passar pano para o governo. Essa é a verdade. Moro terminou o ano de 2019 e iniciou o ano de 2020 como o capanga da milícia, né? Mas para ele estava ótimo, ele continuava no seu cargo, ainda era o super-ministro adorado por todos e estava numa boa. O
que mudou no governo? O que trouxe essa mudança? O que trouxe essa mudança foi microscópio e pequenininho vírus chamado SARS-CoV-2. O bicho é danado. O bicho é danado. O SARS-CoV-2 resolveu, no meio do governo Bolsonaro, colocar o mundo inteiro de joelhos. Atualmente, quando estou gravando esse vídeo, a gente tem algo em torno de 4,5 bilhões de pessoas ao redor do planeta em isolamento social por causa de um vírus. Uma crise em escala global, acenando no horizonte para uma crise econômica sem precedentes. Sem precedentes. O Bolsonaro ficou no mato sem cachorro. Como que ele vai bancar o seu discurso radical e polêmico se o que ele precisa fazer é afastar a polêmica, juntar a nação e combater o inimigo? Ele se fez fiel ao seu discurso, tornando-se um dos poucos governantes do planeta considerados negacionistas da pandemia. Postura esta que tem causado enormes prejuízos à população brasileira e projetado para um futuro bem próximo um verdadeiro massacre. A princípio, ele estava levando essa pandemia meio num discurso dúbio. Não, vamos deixar o Ministério da Saúde cuidar do que tem que ser cuidado e eu vou fazer as minhas gracinhas de cá. Acontece que o cuidar do que tem que ser cuidado, mesmo mal cuidado, porque o Mandetta não era lá nenhum grande ministro da saúde, entrou em conflito, não combinou, não encaixou direitinho com o discurso e com a praxis política de Jair Messias Bolsonaro. Então, Bolsonaro resolveu afastar o Mandetta. Bolsonaro resolveu tirar da sua frente os ministros que, de certa maneira, pudessem se destacar mais do que ele, de alguma maneira. O Mandetta foi o primeiro, porque boa parte da população já estava considerando o trabalho do Mandetta, que era minimamente adequado às diretrizes da Organização Mundial de Saúde e que estava sendo realizado na grande maioria dos países que enfrenta a pandemia de Covid-19. Então, a aprovação do Mandetta já superava até a de Bolsonaro. Ele foi retirado. O Moro entrou, então, na linha de frente, como um ministro, super ministro, que tinha uma popularidade maior do que Bolsonaro. Na verdade, tecnicamente, ele sempre teve, porque ele aglutinava setores da extrema-direita com setores da direita, praticamente toda, e com parte do centrão. Só mesmo a centro-esquerda e a esquerda que não apoiava e nunca apoiou o juiz Sérgio Moro. Então Bolsonaro resolveu arrumar uma treta para forçar a saída de Moro. Foi o mesmo que ele fez com Mandetta. Ele fez de novo com Moro. Moro não é que caiu na dele, mas ele
foi forçado a se demitir, essa é a verdade, né? E saiu com um discurso político, um discurso que aponta para uma alternativa eleitoral e ainda deixou para trás um pacote de surpresas para que Bolsonaro pudesse lidar em relação à justiça, com várias acusações que tornaram o governo questionado, inclusive por setores bolsonaristas. Moro saiu, de certa forma, bem e mal. Bem porque deixou para trás a pilha de corpos que o governo está acumulando com essa postura inadequada em relação ao desafio sanitário que nos foi apresentado. Por outro lado, Moro sai enfraquecido, porque perde a máquina, perde o seu cargo. Basicamente, Moro agora é um desempregado. E toda a sua estrutura política eleitoral ainda é algo a ser construído, porque o Moro nunca teve nenhum tino para a política. Nenhum político ganha eleição falando do seu tempo em que era juiz, porque ele precisa dar resposta para vários problemas da sociedade. Moro vai ter que aprender com isso. Vamos ver se vai dar conta. Bem, Bolsonaro continua com aquela parte, com o núcleo duro de apoio dele, que a gente poderia chamar de o eleitorado fascista de Bolsonaro, e aposta na carência da população que está desolada, que está sem apoio, que está sem dinheiro para enfrentar essa pandemia e que, portanto, vai passar por maus bocados. Então, ele conta com que essas pessoas ainda vão apoiá-lo em função dessa carestia. Mas isso, na verdade, ainda está por vir. A sua postura em relação à pandemia e a pilha de corpos que se acumulam sob sua irresponsabilidade estão tornando cada vez mais fortes as forças políticas em torno de sua deposição. Cenas para os próximos capítulos.